Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, aos mais pequeninos irmãos. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção e a direção do Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra neste momento, o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos, ajudando-nos a entender a Tua vontade, o Teu plano para a nossa vida no dia de hoje, para que vivamos a verdadeira e pura religião de amor a Deus, amor ao próximo e de caridade para com os carentes e necessitados. Derrama sobre nós a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aos mais pequeninos irmãos. Quem são estes mais pequeninos irmãos mencionados por Jesus? Todo pobre, todo necessitado, seja ele membro da sua igreja ou não, toda pessoa órfã, todas as viúvas, todos os carentes, todos os menos favorecidos, todos eles são os pequeninos irmãos de Jesus. E quando nós fazemos caridade a um destes pequeninos irmãos de Jesus, estamos fazendo para o próprio Jesus. Que alegria, que conforto! O verso áureo diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. A Bíblia fala muitas vezes dos estrangeiros, dos chamados às vezes de estranhos, dos órfãos, das viúvas. Esse grupo pode ser aquele a quem Jesus se referiu ao falar meus pequeninos irmãos. Como podemos identificar essas pessoas hoje? Os estrangeiros dos tempos bíblicos eram indivíduos que tinham que deixar a sua terra natal, talvez por causa da guerra ou da fome. O equivalente em nossos dias poderia ser os milhões de refugiados que se tornaram necessitados por causa de circunstâncias em que não escolheram estar, a guerra. Os órfãos são crianças que perderam os pais devido às guerras, acidentes ou doenças. Esse grupo também pode incluir aqueles cujos pais estão na prisão ou estão ausentes. Que amplo campo de serviço está exposto aqui. Um campo missionário para você e eu exercermos o ministério da caridade. As viúvas são aquelas que perderam seus próprios cônjuges pela mesma razão que os órfãos. Muitas são chefes de família e poderiam aproveitar toda a ajuda que a igreja possa oferecer. Mas não somente a igreja. Eu estou aqui me referindo ao ministério pessoal seu. Não podemos estar esperando somente pelo ministério da igreja. A igreja tem o seu ministério de assistência social, as Dorcas, mas Deus espera um ministério de caridade pessoal, seu e meu. Como veremos nessa semana, por sermos gestores dos negócios de Deus, administradores dos bens de Deus, ajudar aos pobres não é somente uma opção, é uma obrigação, é um dever, é uma missão que Deus nos deu, ajudar os pobres. Deveremos seguir o exemplo de Jesus e obedecer às suas ordens. Ministério da caridade. Esse não é um ministério que Deus dá para uns e não dá para outros. Este deve ser o ministério de todos os convertidos. Todos os que são filhos e filhas de Deus deverão ser conhecidos como pessoas caridosas e estenderem a mão às viúvas, aos órfãos, aos carentes, aos desfavorecidos. Portanto, meu querido irmão, a mensagem de Deus para esta semana é um chamado para mim e para você, para exercermos o ministério da caridade. Na parte de domingo, vida e ministério de Jesus. Este é o exemplo da vida e do ministério de Jesus. Antes de Jesus iniciar o seu ministério com 30 anos de idade, após o seu batismo, já antes
Ele já era conhecido como caridoso e benfeitor da humanidade. Ele, sendo pobre, ele muitas vezes tirava do pouco que tinha para ajudar os necessitados. Ele já era conhecido como um benfeitor, como alguém caridoso. Por isso, quando ele iniciou seu ministério, tantos o ouviam com atenção, porque ele era conhecido como uma pessoa de misericórdia, de bondade. No início do ministério de Jesus, ele viajou a Nazaré, na região da Galileia. Essa era a sua cidade natal, e as pessoas dali tinham ouvido falar da sua obra e dos seus milagres. Como era o seu costume, Jesus frequentava os cultos de sábado na sinagoga. Esse era o seu costume desde a infância. Embora não fosse o rabino oficial, um dos presentes entregou a Jesus o pergaminho de Isaías e pediu que ele fizesse a leitura. E Jesus então leu em Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Isaías 61, o verso 1 e o verso 2. Aqui nós lemos: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus escolheu esse texto de Isaías 61 para ler. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Queridos, este foi o texto lido por Jesus Cristo. Isto é repetido aqui em Lucas capítulo 4. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Nós temos o relato de quando Jesus Cristo foi à sinagoga na cidade de Nazaré. Aqui em Lucas capítulo 4, verso 16, diz assim: E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi para a igreja no dia de sábado, segundo o seu costume. Queridos, nós não deveremos ser leitores da Bíblia desatentos. Nós precisamos ficar atentos ao que a palavra de Deus está dizendo. Aqui está dizendo que Jesus Cristo foi à igreja, foi à sinagoga num dia de sábado, não por acidente, também não foi a primeira vez. Aqui diz claramente: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Então era costume, era hábito. Jesus Cristo foi ensinado pela sua mãe Maria desde a infância a guardar o sábado, a guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos de Deus. E o quarto mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11, fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Queridos, Jesus obedecia os mandamentos de Deus desde a infância. Por isso, ele tinha por costume, por hábito, ir todos os sábados à igreja. Se Jesus estivesse hoje andando aqui na terra, e você e eu quiséssemos seguir Jesus Cristo dia após dia, quando chegasse o dia de sábado, nós iríamos com ele à igreja. Queridos, hoje a humanidade costuma guardar o domingo. O mundo todo está guardando o domingo. Eles vão à igreja aos domingos, mas a Bíblia manda guardar o sábado. É o dia de louvor, é o dia de adoração, é o dia de descanso. Queridos, Jesus Cristo nos deu o exemplo. E aqui diz que ele ia todos os sábados à sinagoga. E desta vez, quando ele entrou na sinagoga de Nazaré, foi-lhe dado o livro para ler. E o livro que foi lhe dado era o livro de Isaías. E aqui lemos em Lucas capítulo 4 e o verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, isto
ou seja, esta leitura, decepcionou os ouvintes. Eles estavam esperando um Messias que os libertasse do jugo romano, mas este Messias veio para pregar aos pobres, libertar os cativos e presos, estender as mãos aos necessitados. Não era o tipo de Messias que eles estavam esperando. O verso 20 diz: e cerrando o livro, ou seja, fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia! O cumprimento de Isaías 61, 1 e 2 se deu ali naquele exato momento, naquele exato sábado, na sinagoga de Nazaré. Queridos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele veio para ajudar os pobres, carentes, necessitados, viúvas e órfãos, assim é Jesus Cristo ainda hoje. Só que hoje Jesus está usando as minhas mãos. Ele está usando os que amam a Jesus, os seus seguidores. Nós precisamos ser uma extensão do ministério de caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deveremos imitar a Jesus Cristo indo à igreja todos os sábados, mas também deveremos imitar Jesus Cristo no ministério da caridade. Visto que os líderes religiosos aparentemente ignoravam as profecias que falavam de um Messias sofredor e aplicavam mal aquelas que apontavam para o reino da glória do Messias, a maioria das pessoas acreditava na falsa ideia de que a missão do Messias seria somente libertar Israel do jugo e do poder romano. Pensar que a declaração da missão do Messias vinha de Isaías 61, falando da missão do Messias com os pobres, isto foi um choque para aqueles que ouviram a leitura naquele sábado. Os pobres geralmente eram desprezados pelos oficiais inescrupulosos como cobradores de impostos, negociantes e até mesmo seus próprios vizinhos. Pensava-se que a pobreza fosse maldição de Deus e que a sua condição fosse culpa deles mesmos. Com essa mentalidade, poucos se preocupavam com os pobres e a sua situação difícil. Queridos, o amor de Jesus para com os pobres foi uma das maiores evidências da sua identidade como o Messias, conforme visto na resposta de Jesus à pergunta de João Batista sobre ele ser o prometido Messias ou não. Nós lemos em Mateus capítulo 11, versos 1 até o verso 6. Mateus capítulo 11 e os versos 1 até o verso 6. Aqui nós lemos: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Jesus Cristo respondeu à pergunta de João Batista, aos 2 discípulos de João Batista. Jesus respondeu à pergunta mostrando a eles o ministério direcionado aos pobres, aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, aos presos, aos doentes. Jesus Cristo respondeu plenamente à pergunta que João Batista fez. E disse: voltem até João Batista e contem aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Queridos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como os discípulos de Jesus, também João Batista não entendia a natureza do reino de Jesus. Será que nós hoje entendemos a natureza do reino de Jesus Cristo? Será que nós temos uma vida, um ministério voltado para os órfãos, as viúvas, os desprotegidos, os carentes? Esperavam que Jesus Cristo tomasse o trono de Davi
E com o passar do tempo, sem que o Salvador reivindicasse qualquer autoridade real, João ficou perplexo e perturbado. Mas, queridos, este foi o ministério de Jesus anunciado em Isaías 61, 1 e 2. E Jesus espera o mesmo de você. Por isso Jesus diz, quando fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. Por isso Jesus também fala em Tiago, capítulo 1 e o verso 27. A verdadeira e pura religião, ela é definida em Tiago 1, 27. Veja se você possui a pura e verdadeira religião. Aqui é definida, dizendo assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1, 27. Será que nós temos a verdadeira e pura religião ensinada por Jesus Cristo? Que assim seja. Que sejamos uma extensão das mãos de Jesus. Aleluia. Na parte de segunda-feira, provisão de Deus para os pobres. Deus fez, já desde o Antigo Testamento, provisões para os pobres sofrerem menos, terem o que comer. Os escritores da Bíblia incluíam muitas das prescrições de Deus em favor dos pobres, estrangeiros, viúvas e órfãos. Temos registros disso em diversos escritos desde o Monte Sinai. Durante 6 anos, disse Deus, você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Isto está em Êxodo capítulo 23 e os versos 10 e o verso 11. Abra sua Bíblia agora em Levítico capítulo 23 e o verso 22. Aqui nós lemos: e quando cegardes a cega da vossa terra, ou seja, quando você fizer a colheita, não acabarás de cegar ou colher os cantos do teu campo. Os cantos da colheita deveriam ser deixados. Para quê? Para os pobres. Nem colherás as espigas caídas no chão. Eles não deveriam pegar as espigas que caíam no chão. Por quê? Deveriam ser deixadas para os pobres. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarão. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus deixou instruções claras para que os pobres fossem assistidos. Lemos também em Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15, o verso 11. Aqui nós lemos: pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. E o verso 10 diz, livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo no que puseres a tua mão. Deus pede misericórdia, Deus pede caridade dos seus filhos, estender a mão ao necessitado. Geralmente se entende que irmão, neste caso, mencionado por Jesus, se refira a israelitas ou crentes. Também os consideramos como os pobres dignos, os chamados meus pequeninos irmãos. Os salmos dão orientações sobre como devemos tratar os necessitados. Nós lemos em Salmos 82 e o verso 3 e o verso 4. Defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Salmos 82, verso 3 e 4. Essa passagem indica nosso envolvimento de maneiras que vão além de apenas oferecer alimento. Existem promessas para os que ajudam os necessitados. Nós lemos em Provérbios 28, verso 27.
Quem dá aos pobres não passará necessidade. Não tenha medo de ajudar, porque aquele que ajuda, que estende a mão, não passará necessidade. Provérbios 28, verso 27. E o rei Davi observou no Salmo 41, verso 1. Ele disse: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. Aleluia! Isso sempre foi prioridade em Israel, mesmo que às vezes a tivessem perdido de vista. Em contraste, mesmo nos tempos mais modernos, particularmente na Inglaterra, sob o impacto do que foi conhecido como darwinismo social, ou seja, os resultados do evolucionismo, muitos pensaram que não só não havia imperativo moral para ajudar os pobres, mas que fosse de fato errado ajudar os pobres. Em vez disso, seguindo as forças da natureza, em que os fortes sobrevivem às custas dos fracos, os darwinistas evolucionistas acreditavam que seria prejudicial para a sociedade ajudar os pobres, os doentes e os indigentes, porque se estes se multiplicassem, só enfraqueceriam o tecido social da nação. Isto é resultado do evolucionismo. Por mais cruel que seja esse pensamento, foi o resultado lógico da crença na evolução e na sua falsa narrativa. Mas, queridos, nós cristãos que cremos na palavra de Deus não somos darwinistas, não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Cremos em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, que fala que Deus nos criou iguais. Nós somos todos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. Jesus Cristo morreu por todos, ricos e pobres. E nós precisamos nos olhar como irmãos que somos uns dos outros e estendendo as mãos àqueles que passam necessidade. É isso que Jesus espera daqueles que se chamam cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Que você seja um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o jovem rico. Não sabemos muito sobre o jovem rico, além da sua riqueza e do seu interesse nas coisas espirituais. Ele, o jovem rico, era tão dinâmico que correu até Jesus. Em Marcos 10:17, ele procurou Jesus, estava animado para aprender sobre a vida eterna. Essa história é tão importante que está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Esta história é mencionada em Mateus 19, em Marcos capítulo 10 e em Lucas capítulo 18. Os 3 evangelhos sinóticos, eles contaram a mesma história. Mas vamos ler agora Mateus capítulo 19, versos 16 em diante. Mateus capítulo 19 e o verso 16 em diante. Aqui nós lemos: E eis que, aproximando-se dele, um mancebo, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe. Jesus estava se referindo aos 10 mandamentos. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Verso 20. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus fez um convite. Assim como Jesus convidou a Mateus, João, a Tomé, a André, Jesus também convidou este jovem rico: Vem e segue-me. Mas, será que ele seguiu a Jesus? Não seguiu a Jesus. Por quê? Porque ele amava mais a riqueza. Ele amava mais os bens materiais que ele possuía. E aqui diz o verso 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Queridos, por isso Jesus Cristo falou aqui no verso 23. Disse então Jesus aos seus discípulos:
Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. É difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque geralmente o rico coloca a sua esperança e o seu coração nos seus bens, na sua riqueza, e quer enriquecer mais. Ele não está pensando em distribuir, em dar, em se tornar um distribuidor das bênçãos de Deus. Ele quer acumular e acumular cada vez mais. Por isso disse Jesus que é difícil entrar um rico nos céus. Jesus não pede que a maioria das pessoas venda tudo o que tem e que dê o dinheiro aos pobres. Jesus não pede para todos os que têm dinheiro venderem tudo e darem para os pobres. Este não foi um pedido que Jesus fez para todos os seguidores. Mas por que Jesus fez exatamente para o jovem rico? Porque Jesus sabia, Jesus percebeu que o problema daquele jovem era o amor às riquezas. Jesus tocou na ferida dele. Jesus queria curá-lo deste amor a mamon, o amor ao Deus dinheiro. O dinheiro deve ter sido o Deus desse jovem. E embora a resposta de Jesus parecesse severa, ele sabia que essa era a única esperança para aquele jovem. A Bíblia diz que ele foi embora muito triste, porque era muito rico, o que prova quanto ele adorava o seu dinheiro. O mestre ofereceu a ele vida eterna e um lugar no seu círculo íntimo quando disse: vem e segue-me. As mesmas palavras que Jesus usou para chamar os 12 discípulos. No entanto, nunca mais ouvimos falar desse jovem rico. Ele trocou a eternidade por suas posses terrenas. Que infeliz decisão! Que troca horrível! Muitas biografias foram escritas sobre a experiência miserável de muitos ricos. Em toda a história registrada, uma das melhores descrições de como a riqueza pode ser insatisfatória encontra-se no livro de Eclesiastes. Dentre muitas outras lições que podemos tirar dela, uma lição é clara: o dinheiro não pode comprar paz nem felicidade. Queridos, Jesus Cristo quer que você não coloque o coração nas riquezas, nos bens materiais. As riquezas nos são concedidas por Deus para que as usemos, não só para alimentar a nós e a nossa família, mas também para ser uma ajuda, uma misericórdia e uma caridade aos necessitados. Por isso Jesus disse em Marcos capítulo 8, verso 35 a 37, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Ser caridoso é não colocar o coração nos bens que Deus nos deu. Distribuir os bens que Deus colocou nas nossas mãos. Sermos uma extensão das mãos e do ministério de Jesus. Este é o chamado que Jesus Cristo está fazendo para você e para mim. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Zaqueu. Você já ouviu muitas vezes a história de Zaqueu. As crianças amam ouvir a história de Zaqueu, que correu e que subiu numa árvore, porque ele era baixinho, ele não conseguia ver Jesus, as outras pessoas eram mais altas do que ele. Então ele correu na frente, sabendo que Jesus ia passar por ali, ele subiu numa árvore e ficou lá, esperando quando Jesus passou. Quando Jesus passou, Jesus olhou para cima. Jesus já sabia que Zaqueu estava ali. Jesus já sabia de que o desejo de Zaqueu era conhecer mais de Jesus. Por isso ele parou debaixo da árvore, olhou para cima e todos os outros que estavam ao redor de Jesus, aquela multidão também olhou para cima. E Jesus disse: Zaqueu, desça daí, desça depressa, porque hoje eu vou pousar na sua casa. Queridos, isso é o que está escrito em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 19, o verso 1 até o verso 10. Aqui nós lemos: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu,
e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Não era somente rico, ele era o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. E o verso 3, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Verso 4, e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, Jesus não precisou pedir para Zaqueu, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres. Porque Jesus percebeu que o coração de Zaqueu não estava na riqueza. Ele era rico, mas a riqueza não era um Deus, o Deus Mamon na vida de Zaqueu. Ele de si mesmo ofereceu-se para dar aos pobres a sua riqueza. Ele por si mesmo disse, aqueles que eu defraudei, aqueles que eu fui desonesto com eles, eu vou devolver 4 vezes mais. Queridos, Zaqueu e o jovem rico, eles tinham coisas em comum. Os dois eram ricos, mas somente isto eles tinham em comum. Por quê? Quando Zaqueu disse que daria metade dos seus bens aos pobres, Jesus aceitou esse gesto como expressão de conversão. Quando a pessoa se converte, ela está disposta a ser um distribuidor das bênçãos de Deus. E está disposta a devolver aquilo que pegou de alguém. Jesus não disse para Zaqueu, Zaqueu, me desculpe, mas como eu disse para o jovem rico, você tem que vender tudo e dar para os pobres. Metade não será o suficiente. Por que Jesus não exigiu de Zaqueu o mesmo que ele exigiu do jovem rico? Por quê? Porque cada um tem um problema. E o problema de Zaqueu não era o amor às riquezas, que era o pecado do jovem rico. Quando o jovem rico se afastou de Jesus, os discípulos ficaram espantados de ouvir o mestre dizer quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus. Exclamaram uns para os outros, quem pode ser salvo então? Agora, tinha uma demonstração das palavras de Cristo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Lucas 18, verso 27. Os discípulos viram que por meio da graça divina, um rico pode sim entrar no reino de Deus. Este foi o caso de Zaqueu. Este foi o caso de José de Arimateia. Este foi o caso de Nicodemos. Foi o caso de Jó. Foi o caso de Abraão. Muitos casos de ricos que estarão no reino de Deus foram salvos. Queridos, a riqueza colocada na minha e na sua mão pode ser sim pão para o faminto, roupa para o pobre que não tem com que se vestir, alimento para os que passam fome. O dinheiro na mão dos filhos de Deus é bênção para os pobres, para os necessitados. Que você e eu nos inspiremos em Jesus Cristo, que nos inspiremos em Zaqueu, aquele que distribuiu a metade dos seus bens aos pobres. Aleluia! Na parte de quinta-feira, considere Jó. Considere o caso de Jó. Um homem rico, mas temente a Deus. Um homem rico que era distribuidor das bênçãos de Deus. Leia comigo Jó capítulo 1 e o verso 8. O próprio Deus chamou Jó de um homem temente e reto. Jó capítulo 1 e o verso 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus
e desviando-se do mal. O próprio Deus descreveu Jó como sendo o quê? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ó, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus quer também falar o mesmo de você e de mim. Ele também deseja falar que você e eu somos retos, tementes a Deus, sinceros e que nos desviamos do mal. Mesmo depois de Jó ter enfrentado uma catástrofe, uma tragédia após outra na sua vida, Deus repetiu o que ele tinha dito primeiramente sobre Jó, que não havia mais ninguém na terra como ele, íntegro, sincero e reto, e assim por diante. Quando nós lemos o livro de Jó, nós temos um vislumbre poderoso do caráter íntegro de Jó, quando ele se recusou a abandonar a Deus, apesar de tudo o que havia acontecido na sua vida. Ele não abandonou a Deus mesmo na hora da tragédia. Mesmo quando a sua infeliz esposa falou para ele, aquilo que está em Jó capítulo 2, verso 9, você ainda conserva a sua integridade? Disse a mulher de Jó. Amaldiçoe a Deus e morra. Queridos, mesmo ouvindo estas palavras da boca da esposa, Jó continuou louvando a Deus. O livro de Jó revela outro aspecto da vida de Jó, antes que o drama se desenrolasse. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 29. Jó capítulo 29, vamos ler então o verso 12 a 16. Aqui nós lemos: porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão, que não tinha quem o socorresse. E agora o verso 13: e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. E agora o verso 15: eu era o olho do cego e os pés do coxo. Verso 16: dos necessitados eu era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava presa. Queridos, o que Jó está falando é que ele não ajudava somente aqueles que vinham até ele, mas ele investigava para descobrir situações difíceis na vida das pessoas. Ele fazia investigação, diz aqui, dos necessitados eu era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. Queridos, nós não poderemos ficar esperando que os necessitados venham até nós. Nós deveremos ir até estas pessoas. Nós deveríamos avaliar, analisar, para ver quem na nossa igreja, quem na nossa comunidade, que não está pedindo ajuda, que não está contando a sua tragédia para os outros, mas são pessoas que estão sofrendo por falta de alimento, estão necessitadas. Nós deveremos avaliar, analisar, investigar como fazia Jó. Queridos, talvez o mais revelador aqui na vida de Jó sejam as palavras: eu era pai dos necessitados e as causas dos desconhecidos eu examinava. Jó 29, 16. É o Espírito Santo que fez isso na vida de Jó. É o Espírito Santo que pode fazer na minha vida e na sua vida. Você pergunta, você avalia, você observa os membros da igreja, você fica analisando para ver que famílias estão passando necessidade, pessoas que tenham perdido o emprego, pessoas que tenham sido acometidas por doenças. Como estão os filhos desta casa, cujo pai adoeceu, cujo pai perdeu o emprego? Como estão eles vivendo? O que eles têm para comer? Nós deveríamos analisar, investigar, querer ajudar. Em outras palavras, Jó não simplesmente esperava que algum mendigo em trapos se aproximasse dele para receber dele uma esmola. Não, queridos. Em vez disso, ele era proativo em descobrir necessidades e depois agir com base nelas. Ellen White escreveu: não esperem até que os pobres chamem sua atenção para suas necessidades. Ajam como fazia Jó. Aquilo que não sabia, ele investigava. Jó, em vez de fugir dos necessitados, ele corria atrás dos necessitados. Há pessoas que fogem dos carentes e necessitados. Quando termina o culto,
Muitos vão correndo para casa porque eles têm medo que algum necessitado, algum carente da igreja venha falar com eles. Então eles saem depressa da igreja. Queridos, Jó corria atrás dos necessitados, investigava os casos. Façam um giro de inspeção e verifiquem o que é necessário. Queridos, o que eu deixo para você, o que Deus está deixando para você, para servir de inspiração na sua vida, é o que está em Isaías 58. Abra a sua Bíblia em Isaías 58 e vamos ler os versos 6 até o verso 11. Isaías 58 e o verso 6 até o verso 11. Veja o que Deus está falando para você e para mim. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Qual é o melhor jejum que Deus sugere aqui? Que soltes as ligaduras da impiedade. Deixemos de lado o pecado. Que desfaças as ataduras do jugo. Ou seja, que você não domine ninguém. Que você não tire proveito de ninguém. Que soltes as ataduras do jugo. Porque ninguém é escravo nosso. Nós deveremos ser caridosos para com todos. E que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Está alguém sofrendo sob um jugo? Sofrendo como um escravo? Ganhando como escravo? Passando necessidade como escravo? Tendo um jugo sobre ele? Nós devemos despedaçar o jugo. Nós devemos socorrer as pessoas necessitadas. É isso que Deus está falando para você e para mim? E o verso 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Não é correr dos famintos. É correr atrás dos famintos e repartir com eles o pão. E recolher em casa os pobres e desterrados, diz aqui. E vendo o nu, o cubras. E não te escondas da sua carne. Não é correr do pobre, mas correr atrás dele e cobri-lo. E o verso 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando formos misericordiosos, bons samaritanos, assim como aquele bom samaritano na estrada entre Jericó e Jerusalém, que socorreu o necessitado que tinha sido assaltado. Queridos, nós devemos ser os bons samaritanos hoje. E aqui diz o verso 9 agora, Isaías 58, verso 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Quando nós vamos clamar e Deus vai nos responder? Quando nós formos caridosos, bondosos, misericordiosos. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, olha aí o conselho de Deus. Quando é que as nossas orações serão mais ouvidas? Quando é que o ouvido de Deus vai estar atento e aberto para as nossas súplicas? Quando? Se abrires a tua alma ao faminto, aleluia! Se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Queridos, que grande incentivo, que grande estímulo Jesus está nos dando aqui, ao lermos Isaías 58, mostrando que ele espera de mim, de você, esta caridade, este ministério voltado para o pobre. Quando o Filho do Homem descer dos céus com poder e glória, ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, Mateus 25, versos 31 e 32. Com essas palavras, Jesus descreveu aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo. Mostrou que o veredito gira em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, haverá apenas dois grupos, e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Porque Jesus dirá, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Queridos, ao abrir a porta aos necessitados, aos sofredores de Cristo, você e eu
estamos recebendo anjos invisíveis. Estamos convidando a companhia de seres celestiais para dentro da nossa casa, quando recebemos pessoas necessitadas em casa. Lá no céu, todo ato de misericórdia praticado aqui na terra promove música lá no céu. O Pai, o nosso Pai, em seu trono, conta os abnegados servos entre os seus mais preciosos tesouros. Você e eu, meu querido irmão, somos chamados para ser a extensão de Jesus Cristo, as mãos de Jesus Cristo nesta terra. Nossos pés devem correr atrás dos necessitados. Nossas mãos precisam se abrir para ajudar os necessitados. Nossa boca deve dirigir palavras de ânimo e de estímulo, de incentivo para os que estiverem passando por aflições. Que você e eu sejamos bons samaritanos. Jesus Cristo contou aquela parábola e ele disse que o levita passou de largo, não ajudou o pobre homem que tinha sido assaltado e que estava ferido. O sacerdote também passou de largo, não ajudou. Mas vindo um samaritano, parou, mesmo com o risco da própria vida, parou, curou as feridas, colocou na sua cavalgadura, levou até uma pensão, deixou o doente lá na pensão, pagou para que ele fosse tratado e disse para o homem: cuide dele. E se você gastar mais, na minha volta eu pagarei toda a despesa. Queridos, Jesus Cristo contou esta história para dizer que ele é o bom samaritano que nos socorre, que nos ajuda. Mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu para o céu. E quem ele deixou na terra? Os seus irmãos, nós os seguidores de Jesus Cristo. Portanto, nós somos chamados para sermos bons samaritanos. Seja você a mão ajudadora. Aquele é o que destrói. Esse aqui é o que critica. Seja você aquele que ajuda, aquele que estende a mão. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. E que Jesus dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.